Recentemente, a Anvisa publicou uma nota dizendo que medicamentos como Ozempic, Mounjaro e Saxenda agora só serão vendidos com retenção de receita. Isso se dá principalmente pelos grandes efeitos colaterais que têm se apresentado aí devido ao uso indiscriminado e perigoso desses medicamentos com fins off-label. O que isso significa? Para fins que não são aqueles que os medicamentos foram destinados. Muitas pessoas usam os medicamentos para emagrecer, que é a forma como eles se disseminaram no mercado, mas na verdade esse não é o uso real desses medicamentos. E nesse vídeo aqui você vai entender, então, o que esses medicamentos fazem no seu corpo, quais são os seus perigos, os seus efeitos colaterais, o que acontece no seu corpo depois que você para de tomar os medicamentos e como é que você pode conseguir os mesmos resultados que esses medicamentos prometem para emagrecimento, só de um jeito muito mais natural, de um jeito mais simples e mais leve e que proteja o seu corpo e a sua integridade. Meu nome é Cássia Milana, sou terapeuta alimentar e técnica de nutrição, e nesse canal aqui você vai aprender como você vai acabar com o descontrole com a comida e conseguir emagrecer com muito mais leveza. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue aqui o canal e deixa o like nesse vídeo. Eu tenho certeza que você já ouviu falar do Ozempic, principalmente, né? Que é um medicamento que se tornou febre, que alcançou bilhões e bilhões de dólares em vendas já, e que tem prometido para as pessoas emagrecimento rápido, fácil, sem precisar fazer alterações no seu estilo de vida e na sua rotina, como se fosse realmente um milagrezinho aí da indústria. Só que olha que doido, o Ozempic ele não foi criado como medicamento para emagrecer. Ele foi desenvolvido como medicamento para controlar diabetes tipo 2. Igual mais ou menos aí como as insulinas ou os outros medicamentos para controle de glicemia funcionam. E olha que doideira, as pessoas pegaram um medicamento que é para tratar uma doença e estão utilizando para fins estéticos, para emagrecimento rápido e fácil. Mas como é que o medicamento que é utilizado para diabetes tipo 2 pode causar um efeito colateral positivo de emagrecer? Então, vou explicar rapidamente para vocês como é que o Ozempic e esses outros medicamentos semelhantes ao Ozempic funcionam no nosso corpo, né? Qual que é o princípio do funcionamento deles e por que eles causam esse efeito. A semaglutida, a liraglutida e a tirzepatida, que são os nomes dos medicamentos originais, né? Esses medicamentos tipo Ozempic, Mounjaro e tal, é nome comercial, mas são os nomes reais desses medicamentos. Eles todos são chamados de análogos de GLP-1. E o GLP-1 é um hormônio produzido pelo intestino. Então, vamos lá. Talvez você tenha aprendido na escola que quem produz hormônios são glândulas, né? Então, tem a tireoide, tem a hipófise, tem as glândulas sexuais, tem o pâncreas e tal, glândulas, né? Mas, na verdade, o intestino, ele é também um órgão endócrino. Ele também produz hormônios, ele também tem ação sistêmica no nosso corpo. O que o GLP-1 faz, né? O GLP-1 é peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1. Esses hormônios produzidos no intestino são chamados de incretinas e eles têm aí uma ação sistêmica também, sinalizam para outros órgãos, inclusive para o cérebro. E no caso aqui do GLP-1, como que ele age então sistemicamente no nosso corpo? Uma das principais ações do GLP-1 é retardar o esvaziamento gástrico, ou seja, o alimento ele fica mais tempo dentro do estômago e no intestino, e isso faz com que a pessoa se sinta saciada por mais tempo e reduza consequentemente a sua ingestão de comida. Além disso, ele também reduz um pouco a secreção gástrica, que faz com que a pessoa também sinta menos fome. Só que em contrapartida, isso também pode prejudicar a digestão, né, dos alimentos, e também ser responsável aí pelos efeitos de náusea, de vômitos, sensação de empachamento, de estar sempre muito cheio, de refluxo também, que é um dos efeitos colaterais aí desses medicamentos. O GLP-1 também estimula o pâncreas, que é ali a glândula que produz o glucagon e a insulina, a produzir mais insulina. E a insulina, né, voltando lá nas aulas de biologia do ensino médio, a insulina é o hormônio que pega o açúcar que está correndo, né, está circulante na sua corrente sanguínea, pega esse açúcar, essa glicose e joga para dentro da célula. Ou seja, a insulina ela é responsável por reequilibrar a glicemia. E é por conta disso, inclusive, que esses medicamentos são utilizados para tratar o diabetes tipo 2. Né, que a diabetes tipo 2 é basicamente quando a glicemia está descompensada e por N fatores, esses medicamentos eles vão agir justamente nisso. O GLP-1 ele é capaz de fazer o pâncreas, de avisar o pâncreas que, ó, produz mais insulina,
e aí o pâncreas vai começar a produzir mais, o açúcar que está sobrando, digamos ali, na sua corrente sanguínea vai começar a entrar para dentro da célula de novo, e isso vai reduzir a sua glicemia. E esse é um dos grandes também efeitos que esses medicamentos têm para emagrecer, porque muito do sobrepeso da obesidade é causado, tem relação direta com a resistência à insulina, com a diabetes tipo 2 ou com a hiperglicemia. Porque quando a gente tem muitos picos de glicemia, isso desregula as nossas sensações de fome, que são chamados picos de fome reativa, ou seja, quando você tem um pico muito grande, uma queda muito grande na sua glicemia, você vai sentir mais fome, vai ter mais o que em inglês é chamado de cravings, que seria esses picos de comer descontrolado, que são causados por questões fisiológicas mesmo, não por questões emocionais. Então, muito da vontade louca de comer doce também tem relação aí com níveis desequilibrados de glicemia. E aqui no caso o GLP-1, ele age nesse sentido de equilibrar a sua glicemia novamente. Ou seja, quando você tem uma glicemia estável, estabilizada, você não tem grandes picos, você não tem tanta fome reativa dessa forma. Isso também ajuda a controlar o apetite, que é um dos grandes efeitos que o Ozempic e esses medicamentos têm. As pessoas que tomam esses remédios, elas relatam que elas perdem completamente a fome. E não só por esse efeito no controle da glicemia que eu falei para vocês, mas porque o GLP-1 também se sinaliza lá para o cérebro, ele vai lá para o núcleo arqueado, que é uma região onde está concentrado ali as partes que sinalizam para a gente fome e saciedade, de uma forma muito simples aqui, e que inibem não só os impulsos fisiológicos de fome, mas também os impulsos emocionais. Ele age lá no sistema límbico também e controla um pouco o impulso emocional de comer, a sensação de prazer na comida. Sabe quando você tá assim, querendo muito, tá com muita vontade de comer alguma coisa específica? O GLP-1 ele vai controlar aí esse impulso emocional por comida, que é o que as pessoas geralmente relatam quando elas tomam. Elas perdem completamente o apetite, elas comem assim empurradas, digamos assim, porque elas se sentem muito cheias o tempo todo, elas se sentem empachadas e elas não têm vontade, elas não têm interesse mais pela comida, elas perdem essa sensação pela comida. Ou seja, por que a pessoa emagrece? Porque ela controla a glicemia dela, e dois, pelo simples fato de que ela come menos. Tcharam! Vocês acharam que o Ozempic era tipo um super medicamento que é ele que vai fazer você emagrecer? Não. As pessoas emagrecem porque elas comem menos. É simples assim. É o que qualquer dieta bem feita, bem prescrita, que fosse individualizada para o seu caso, que correspondesse ao que você é capaz de fazer, feita por um bom Nutri, também faria por você, por um preço muito, muito, muito menor, sem correr risco de nenhum efeito colateral. Muita gente acha, né, que o Ozempic e esses medicamentos aceleram o metabolismo. Isso não é verdade. As pessoas emagrecem simplesmente porque elas reduzem aí entre 30% a 40% da sua ingestão calórica, o que é um déficit calórico muito significativo. E a gente vai começar a falar de quais são os problemas disso, mas eu acredito que o principal deles é que você passa a ter um emagrecimento completamente artificial. E artificial, eu quero dizer no sentido de que você atribui a sua mudança de peso a um fator externo, ao medicamento. Então, ele funciona, não estou dizendo que ele não funciona, ele funciona sim, as pessoas emagrecem sim. Quem aqui já tomou ou já conheceu alguém que toma, sabe do que eu tô falando? Eu já tive clientes que tomavam Ozempic também. E ele funciona, claro que funciona. Só que você só tá emagrecendo por conta do medicamento, você não tá fazendo mais nada além, você não tá mudando seus hábitos, mudando sua forma de se alimentar, mudando sua mentalidade, melhorando sua autoimagem, melhorando sua motivação. O que acontece depois que você para de tomar medicamento? Mas segura aí que a gente vai primeiro falar dos efeitos colaterais, né? Por que a Anvisa teve essa medida um pouco mais conservadora, um pouco mais restritiva? Porque assim, parecia que esses medicamentos daqui a pouco iam ser vendidos na prateleira de mercado, assim, para qualquer pessoa comprar, né? Principalmente porque a patente da empresa, do Ozempic principalmente, que foi a primeira, né, que começou a desenvolver esse tipo de medicamento, ela vai ser quebrada ano que vem, 2026,
Então, quando quebrar a patente, ou seja, qualquer empresa vai poder fabricar esse mesmo medicamento sem direitos autorais, digamos assim, né? E aí, aí vocês vão ver o que vai acontecer, né? Então, talvez seja por isso que a Anvisa está tendo essa medida, né, de proteção, digamos assim, porque tem tido muitos efeitos colaterais, tá? E como vocês já sabem, gente, não existe almoço grátis, né? Então você pensa, nossa, o medicamento ele vai estabilizar a minha glicemia, vai reduzir a saciedade, eu vou comer menos, perfeito. Só que não. Os efeitos mais comuns que as pessoas relatam são no trato gastrointestinal, ou seja, elas sentem muita náusea, elas têm diarreia ou constipação, muito enjoo, às vezes vômito, refluxo, ela sente o tempo todo muito empachada, que é aquela sensação desconfortável de estar muito cheia. Mas o que fez a Anvisa levantar uma bandeira amarela aí de atenção são os casos de pancreatite e, em casos mais raros, uma doença chamada neuropatia óptica isquêmica, que causa aí perda de visão, até mesmo cegueira permanente. E o aumento desses casos, de tanto de pancreatite quanto desse problema de visão, quanto de outros efeitos colaterais, faz com que esses medicamentos tenham uma atenção maior na hora de serem utilizados. Eles não podem ser utilizados em algumas pessoas, só que o que está acontecendo é que as pessoas elas não estão utilizando o Ozempic para os seus fins, né, de controlar ali a glicemia, e sim para emagrecimento pura e simplesmente, sem considerar se a pessoa tem risco de ter pancreatite, se a pessoa tem risco de ter problemas de visão, ou se ela tem outros riscos, né, para outras doenças que o Ozempic pode piorar o caso. E sem contar que as pessoas estão tomando o Ozempic para perder, tipo, 5 quilinhos. Sendo que, na verdade, esses medicamentos como o Ozempic, eles demonstram que eles podem reduzir aí até 14, 15% da massa corporal, o que é uma perda de peso muito significativa mesmo. Ou seja, mesmo para os casos muito extremos, né? Vamos pegar uma pessoa, por exemplo, que tenha síndrome metabólica, né? Que ela esteja obesa e tenha diabetes tipo 2, ela pode se beneficiar do Ozempic, como tanto para controlar a sua glicemia, quanto para realmente ter uma perda de peso ali, favorecer o emagrecimento dessa pessoa. Nessa situação, seria uma aplicação bem inteligente desse medicamento. E aí ela teria aí uma perda de peso, se ela tiver uma perda de peso de uns 10% da massa corporal dela, então, por exemplo, a pessoa pesa 100 quilos, se ela perder 10 quilos, ela já perdeu 10% do peso dela, tá? Isso é isso que significa. Então, né, o que quer dizer que o medicamento promove 15% de redução da massa corporal? A pessoa que pesa 100 quilos vai perder 15 só por conta do medicamento. É isso que, traduzindo em peso, significa. Se você reduzir 10% da sua massa corporal, você já tem um grande ganho em termos de saúde, você já melhora muito a composição do seu metabolismo, você já consegue prevenir risco de várias outras complicações por conta, né, da síndrome metabólica, por exemplo. Só que não tem sido esse o caso. Muitas pessoas estão utilizando. É muito comum você ver no meio de academia, desse mundo fitness, né, a recomendação, assim, às vezes pessoas que nem são médicos estão tentando, né, vender o Ozempic, tentando recomendar o Ozempic, para a pessoa tomar, para a pessoa começar a perder uns quilinhos, para ela se animar e continuar o processo. Então, esse é o nível que chegou, né, de banalização desses medicamentos, de fazer as pessoas comprarem uma ideia que é mirabolante, que é milagrosa, tipo assim, não preciso mais me dedicar a nada, posso só simplesmente aplicar uma caneta que ela vai fazer o trabalho por mim. Só que eu duvido que a maioria das pessoas que tomam, ou já tomaram o Ozempic, sabiam os efeitos colaterais e sabiam o que acontece com elas depois que elas param de tomar esse medicamento, que é o que a gente vai ver agora. E como é de se esperar, né, que não existe almoço grátis, como eu havia dito para vocês, o que acontece quando a pessoa para de tomar o medicamento? Pensa que ela não fez reeducação alimentar, ela não mudou seus hábitos, ela não começou a praticar o exercício físico, ela não fez acompanhamento com ninguém. E ela parou de tomar o medicamento. O que acontece? A fome dela volta do jeito que era antes, porque você retirou o estímulo, né? E tem um ponto, né? Que quando a gente começa a tomar um hormônio sintético, o que o nosso corpo entende, né? Se eu já tô tendo o hormônio aqui vindo de uma forma, né, de fora do corpo, eu não preciso fabricar o meu. Então ela começa a cair
a queda, a produção natural do hormônio começa a cair. Isso em fisiologia a gente chama de feedback negativo. Quanto mais do hormônio eu tenho na corrente sanguínea, menos eu vou produzir, porque o nosso corpo ele tenta controlar a quantidade ideal. Então eu começo a dar um hormônio às vezes acima dos níveis que deveria, dos níveis fisiológicos, digamos assim, né, que deveriam existir de fato. Então o nosso corpo ele começa a baixar a produção natural dele. E a hora que a pessoa para de tomar o medicamento, o que acontece? Não tem produção endógena, não tem produção própria mais do GLP-1. Ou seja, se antes a pessoa já tinha um apetite muito grande, quando ela tira o medicamento, esse apetite ele vai subir mais ainda do que era antes. E a pessoa não fez um controle, né? Ela não se reeducou, não teve uma alimentação equilibrada. O que vai acontecer? Ela vai comer mais, ela vai sentir mais fome. Toda a questão, né, da sinalização para o cérebro, lá do núcleo arqueado que eu falei para vocês, que regula a sensação de fome e saciedade, vai estar totalmente descompensado, porque ele estava sendo manipulado, digamos assim, artificialmente. Quando você tira o estímulo, esses sinais de fome e saciedade vão ficar todos bagunçados de novo. Então, esse eixo, principalmente esse eixo intestino-cérebro, muito por conta também dos efeitos colaterais que essas canetinhas têm no intestino, né, essa questão de diarreia, constipação, ele causa ali uma desbiose também, que é o desequilíbrio das bactérias, tá? Muito por conta também de outras substâncias que estão junto ali no medicamento, mas também por conta do próprio GLP-1, né? Do análogo do GLP-1, causa ali uma situação de desbiose, também por conta da forma como a pessoa se alimenta, né? Porque ela para de comer, ela perde o apetite. Então, assim, a pessoa já não gostava muito de comer salada. Agora que ela tá sem apetite, aí que ela não vai comer mesmo, entendeu? Então, ela vai comer, às vezes, alimentos que são um pouquinho mais palatáveis, porque é o que ela consegue comer. Isso vai causar uma desbiose muito grande, que também vai alterar todo o funcionamento ali do eixo intestino, microbiota, cérebro, que eu já expliquei aqui para vocês em alguns outros vídeos. E tudo isso se culmina no que alguns estudos já apresentam, que quem para de tomar esses medicamentos, eles têm um ganho aí de mais ou menos 2/3 do peso perdido dentro de 2 anos. Isso quando o peso que a pessoa ganha de novo não supera o peso perdido, e ela não só volta para estaca zero, mas ela ganha mais peso ainda, que é um comportamento muito comum de quem tenta emagrecer sem fazer as mudanças necessárias e acaba vivendo nesse efeito sanfona. A pessoa emagrece um tanto e quando ela engorda de novo, ela engorda mais do que ela estava antes. Isso também é muito presente em quem usa esse tipo de medicamento. Eu já tive uma cliente que utilizou, como eu havia falado para vocês, e ela utilizou por 1 ano. Então, e cada caneta, gente, custa em torno de 800 a R$ 1.000, cada caneta, cada aplicação de caneta, né? Que dura mais ou menos 1 mês. Ela fez um tratamento de 1 ano e ela não emagreceu nada. Quer dizer, ela emagreceu mais ou menos 5, 6 quilinhos e ganhou tudo de volta. Então, além de tudo isso, não é garantido que a pessoa vai emagrecer. Existem algumas pessoas que não respondem ao tratamento com Ozempic. E, de novo, eu acho que isso talvez não tenha sido dito, não tenha sido orientado para muitas pessoas que gastaram dinheiro que não tinham, apostando numa promessa milagrosa e mentirosa muitas vezes, e que tiveram aí não só o seu dinheiro torrado, mas se frustraram mais uma vez, tentaram mais uma vez e viram que não conseguiram. Sabe o que eu já escutei de quem tomou Ozempic? Cássia, nem remédio deu jeito em mim, eu não tenho jeito mais. E essa dor emocional, ela é um dos grandes efeitos colaterais aí que praticamente ninguém tá falando. Assim como a cirurgia bariátrica não arranca da sua vida o que te fez engordar, um medicamento como esse não vai milagrosamente botar um band-aid em você e consertar todo o peso que você ganhou ao longo de uma vida inteira. Se você quer realmente emagrecer, você tem que entender que a mudança ela começa dentro de você, ela começa por você. Existe uma diferença entre você emagrecer e ser emagrecida, né? Quem aposta tudo no medicamento é porque quer ser emagrecida, quer que alguma coisa externa resolva todo o problema, faça todo o trabalho difícil, digamos assim. Mas na verdade, a pessoa que emagrece, que consegue manter esse peso, ela entendeu uma coisa. Ela entendeu que se ela mudar
os pontos dentro dela que a fazem buscar a comida, que a fazem descontrolar com a comida, se ela entender quais são as emoções que ela está tentando suprir com a comida, ela consegue restabelecer uma conexão saudável com o alimento e conseguir emagrecer com muito mais facilidade, com leveza e manter esse peso perdido, que é o grande ponto, o grande problema aqui. As pessoas elas só pensam no emagrecimento e elas não pensam no pós. Elas só querem tomar o remédio para emagrecer logo, mas depois que elas tirarem o medicamento, elas não sabem como que elas vão fazer para manter esse peso perdido. Porque se você tiver uma estratégia inteligente, se você usar o medicamento com sabedoria, com recomendação real, ele pode sim te ajudar. Eu não estou aqui dizendo que ninguém deveria tomar esses medicamentos como o Ozempic e tal. Eu acho que ele tem a sua indicação, ele tem o seu lugar e ele deve ser muito bem orientado. Ele tem que ser utilizado para o seu fim de fato, que é controlar a diabetes, que é tratar ali um pouco da síndrome metabólica, auxiliar também o paciente que tem uma resistência ali a perder peso, tem dificuldade, quando associado com a diabetes de tipo 2 ou resistência à insulina, ele tem sim o seu lugar. Mas se você está buscando simplesmente emagrecer, você não tem nenhuma complicação, nenhuma doença, não tenta criar problema onde não tem, porque você pode acabar tendo problemas, sendo que você nem tinha antes de começar o tratamento. Então essa medida da Anvisa, ela já sinaliza o que nós profissionais da saúde, estudantes também, como eu sou estudante, mas que eu já consigo observar a tendência, né, do mercado, é que muita gente, inclusive muitos profissionais, estavam recomendando o medicamento porque ele vende, porque ele é o que as pessoas gostariam de comprar. Você consegue fazer um marketing muito bom em cima dessas promessas, você consegue vender seu serviço e prometer 1000 coisas para a pessoa, que é o que ela quer ouvir, mas eu tô aqui para dizer para você que não existe milagre. Se você está em busca de um milagre, tira isso da sua cabeça. Eu não preciso ser mais uma pessoa que vai iludir você, que vai mentir pra você, que vai contar uma historinha pra você acreditar que vai ser fácil, simples e milagroso, que do dia pra noite você vai emagrecer. Existe sim um caminho muito simples, muito leve e um caminho em que você se reconecta com você mesma, principalmente, e que você consegue sim emagrecer, que você consegue sim ter o corpo que você quer, a saúde que você quer, sem precisar correr riscos desnecessários na sua vida, sem precisar gastar um dinheiro absurdo, estratosférico, um dinheiro que você não tem, às vezes, né? E sem que isso custe a sua vida, a sua alma, sem que você pague um preço absurdo para conseguir isso, porque no fim das contas, gente, será que vale mesmo a pena ter um corpo lindo, maravilhoso, que foi criado na base do sofrimento, que foi criado na base da inconsciência, que foi desenvolvido ali na base da dor? Vale a pena mesmo, será? Vale a pena você conquistar o padrão estético ideal que mentalizaram, que botaram na sua cabeça e colocar a sua vida em risco, sua saúde em risco? Não vale a pena. E você não precisa escolher entre uma coisa e outra. É totalmente possível, sim, que você emagreça com leveza e com saúde. E é isso que eu busco trazer no Naturalmente Magra, que é o meu acompanhamento de regulação emocional para emagrecimento. Eu acho que o grande ponto do Naturalmente Magra é que ele vai na raiz. Por que que você come o que você come hoje? Por que que você faz as escolhas que você faz hoje? O que aconteceu para que você ganhasse o peso que você tem hoje? Não foi da noite para o dia. Você não ganhou 10, 20, 30 quilos a mais de um dia para o outro. Isso vai acontecendo ao longo do tempo. E a gente tem que entender o que aconteceu com você para conseguir ir na causa raiz de todo esse ganho de peso, conseguir encontrar ali os padrões emocionais que você está alimentando dentro de você, que façam com que você descontrole com a comida, que você tenha ansiedade, que você se frustre, que você se sinta triste com o seu próprio corpo. E Naturalmente Magra, ele é voltado principalmente para restabelecer esse equilíbrio interno, esse alinhamento interno dos 3 pontos que eu já comentei aqui em outros vídeos, mas que é principalmente a sua motivação, sua autoimagem, seus comportamentos. Então, se você quer saber mais sobre Naturalmente Magra, aqui na descrição do vídeo vai ter um link com mais informações, com um videozinho explicativo de como que o Naturalmente Magra funciona, para você ver se ele realmente é para você. E lá nessa página você vai poder clicar num botão em algum lugar daquela página para que você vá lá falar comigo no WhatsApp, diretamente comigo, tá? Em que eu vou conversar com você, a gente vai ver se o Naturalmente Magra realmente te atende, se ele realmente pode te ajudar.
e a gente pode dar continuidade no seu acompanhamento. Então, era isso que eu queria explicar nesse vídeo. Eu espero que essas orientações elas sirvam de alerta para você que estava considerando tomar esses medicamentos para emagrecer, para ajudar no emagrecimento. Se você não tem indicação para tomar, não coloca a sua vida em risco, o seu corpo em risco, porque para depois você consertar os problemas que surgiram, né, desses medicamentos, né, como vocês viram, não só falando de pancreatite, problemas de visão, para corrigir a desbiose que vai acontecer no seu corpo, para corrigir o eixo intestino microbiota cérebro, para corrigir de novo a sinalização do seu cérebro de saciedade, para você de volta se conectar com o seu corpo de verdade, com o seu apetite de verdade, né, para você realmente escutar seu corpo e entender como que você deve se alimentar, seguindo o seu apetite natural, de uma forma inteligente e saudável principalmente. Se tudo isso que eu te mostrei aqui fez sentido, se te alertou, se serviu para você, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam saber disso também, que precisam entender o que de fato são esses medicamentos e quais são os riscos que essa pessoa está correndo caso ela opte aí por fazer esse tratamento. E também comenta aqui embaixo se você gostou, se esse vídeo te ajudou, te esclareceu alguma coisa, se ficou alguma dúvida, se teve alguma parte que eu não expliquei muito bem, pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários que eu vou adorar responder vocês. Um beijo e até o próximo.